Olá, tutor, tudo bem? Eu me chamo Stephanie, sou estudante do 7º período de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Unopar, Paulo de Araguaína, Tocantins, e vim apresentar um pouquinho sobre o nosso projeto desse período, que é o Terminal Rodoviário Urbano, né? O projeto que foi proposto a nós esse período. E vou começar falando um pouquinho sobre conceito e partido, né? Para começar, a gente fez uma ampla pesquisa sobre o que era o terminal rodoviário urbano, como ele deveria funcionar dentro da sua localidade, dentro da cidade, dentro digamos, do bairro, né? De acordo com os fluxos, né, das ruas. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez uma pesquisa, conheceu vários outros terminais rodoviários urbanos, várias outras rodoviárias, como elas funcionavam, né? Inclusive da nossa cidade mesmo, Araguaína, Tocantins, a gente deu uma olhada nela para ver como ela funcionava. E foi daí que iniciamos o nosso projeto, né? Começamos a projetar. De acordo com as normas também de acessibilidade e transporte, que foram todas, que o nosso projeto foi incluído em cima dessas normas, né, para que todo usuário que fosse utilizar a nossa rodoviária, o nosso projeto, tivesse facilidade, né, que pudesse entrar com facilidade, pudesse fazer uso com facilidade, porque além de um ponto intermediário entre o passageiro e seu destino, a gente fez o nosso terminal rodoviário urbano de uma maneira que ele também fosse confortável, que o passageiro, que o usuário pudesse ter lazer, pudesse ter diversão, né? E que pudesse utilizar ele além de uma rodoviária, além de um lugar que ele pega um ônibus e ele vai, digamos, para outra cidade, né? Outro município. A gente queria que fosse realmente um lugar confortável, né? Agora a gente vai falar vou falar um pouquinho, né, sobre o nosso terreno. O nosso terreno é um terreno bem amplo, né? Foi um terreno muito legal de trabalhar, né? Ele era um pouco desnivelado, né? Tinha um desnível um pouco ruim. A gente fez um recorte, né? E deixou ele com o mínimo de desnível possível para a gente trabalhar num terreno mais plano, né? O nosso terreno é bem grande, o tamanho dele é de 18.871,50 metros quadrados, então foi um terreno muito fácil de trabalhar, digamos assim, né? A gente pôde utilizar tudo que a gente precisava em cima de uma rodoviária. Logo após a gente fez o plano de massa. Como seria dividido os ambientes do nosso projeto? A gente fez um croquis sobre uma ideia inicial do que seria legal, né? De uma aparência para o nosso projeto. A gente pensou nele uma coisa mais futurista, né? Alguns detalhes mais sofisticados, alguns, digamos, curvas. A gente fez um trabalho mais cheio de curvas, né? E a gente trabalhou em cima disso para o nosso plano de massa, como seria dividido ele como um todo. Depois a gente trabalhou no fluxograma e como ele seria implantado em cima do nosso terreno, né? De maneira que ele ficasse com o sol nascente, o sol poente, em lugares que não iriam incomodar as pessoas que estavam lá dentro, né? Os ventos predominantes, onde ficaria o norte. E, enfim, para começar, a gente fez a entrada de ônibus na Avenida São João, né? A gente trabalhou a entrada de ônibus ali na Avenida São João. E a saída dela ficaria na Rua Maria da Costa, né? Onde ficaria a saída dos ônibus. E além disso, a gente trabalhou em várias outras coisas, né? Além desse ponto principal. O fluxo foi um dos pontos principais que a gente trabalhou, né? Questão de entrada e saída, porque a gente queria realmente o conforto. Mas depois disso, a gente trabalhou também em questão de estética, que um dos pontos mais legais que eu considero do projeto é o nosso telhado verde, né? A gente trabalhou muito bem em cima dele e como a montagem dele funcionava, né? Que na realidade, quando a gente vai montar o telhado verde, a gente precisa de várias camadas até chegar no verdinho, que no caso é a plantação, a vegetação, né? E, enfim, a gente trabalhou na localização dele, como eu já falei, né? Hierarquia viária também, como ficaria legal. E questão de paisagismo, né? A gente fez um entorno bem arborizado, vários pontos verdes, onde realmente o usuário pudesse se acomodar nesse lugar como um todo, né? Então é isso. Eu vou agora mostrar um pouquinho sobre como ficou o nosso projeto, como ele ficou dividido, né? E questão de pintura, finalização, a gente usou muito concreto aparente, né? O sistema construtivo a gente fez ele todo em
em concreto pré-moldado, né? Sobre a armação, sobre o que o telhado que foi colocado antes do telhado verde, no caso que daria a sustentabilidade, que foi o concreto armado em pré-loco, né? Em loco. E então é isso, foi basicamente isso que a gente utilizou. Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre como ficou o nosso projeto, né? Como foi dividido em plantas, né? E é isso, obrigada. Nosso projeto é formado por mim, né, Stephanie Gouveia, Jamila Mara, Juliana Araújo, Miller Formhel e Zenaide Lacerda, tá bom? Muito obrigada. Então, tutor, esse aqui é o nosso projeto já pronto, já em planta, né, em pranchas. Esse daqui é o nosso conceito partido, né, toda a nossa pesquisa inicial está aqui. O nosso croquis inicial, que inclusive se assemelhou muito, né, à nossa ideia final, ao nosso projeto já finalizado, né. Aqui a gente tem o plano de massas, em como a gente dividiu cada um dos nossos setores, como eles ficaram divididos no nosso projeto. O fluxograma, a entrada e saída dos nossos usuários, né. A gente também tem aqui o funcionamento do nosso telhado verde, né, como ele é implantado, como ele funciona, né. Então a gente tem as camadas, primeiramente a primeira camada seria o telhado, né, o telhado a gente fez moldado em loco, que seria o que daria sustentabilidade para o restante, né. Depois viria a membrana à prova d'água, que impede que a água entre em contato com o nosso projeto, né, com a construção em si. Depois a gente tem a barreira contra raízes, porque assim, querendo ou não, uma plantação ela vai crescer, ela vai ter raízes e a gente tem que desviar, né, os impactos negativos dessas raízes na nossa construção, no nosso projeto. Logo após vem o sistema de drenagem de água, que é aqui onde fica a água que é escoada pela chuva, né, que é recolhida, e aqui o tecido permeável, né, que permite que a água entre em contato com a terra, né, que é a camada seguinte, e a vegetação, que é a última camada, que é a camada visível, né. Aqui a gente tem o nosso sistema, né, o norte, os ventos predominantes, sol nascente e sol expoente, que o sol nascente ficou na rua Maria da Costa e o sol poente na José Celestino. A entrada de ônibus ficou na Avenida São João e a saída na Maria da Costa, tá? E aqui é um pouco do nosso projeto, né, em 3D. Aqui é o ambiente deles dentro da cidade, dentro do bairro. A gente tem aqui a hierarquia viária, né, como funcionam os fluxos nas rodovias, nas avenidas, nas ruas. E aqui um pouco do nosso projeto, do nosso ambiente, né, por fora, além do nosso projeto interno. Aqui a gente tem também um pouquinho do nosso terreno, né, com seus vários desníveis, que a gente deu um jeito neles. Eu vou mostrar um pouquinho dele no corte. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Então é isso, essa daqui é a nossa planta baixa, né? Aqui está dividido em setor administrativo, setor de serviços públicos, lojas, os guichês, lanchonetes. Aqui é a área de espera dos passageiros, aqui é onde eles vão pegar o ônibus, aqui ficaria a saída, né? E é isso, enfermaria, banheiros. Aqui um pouco do corte, aqui como ficou o recorte do terreno, o nosso aterro, né? A gente diminuiu o máximo do desnível, né? Aqui um pouco da fachada, né? A fachada tridimensional. Nosso recorte B. E é isso. Um pouco do nosso projeto aqui. O terreno, outra vez aqui, né? As ruas, onde estaria o norte. E então é esse o nosso projeto, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigada e por hoje é só.